Bom, amigo vascaíno, vambora para mais esse pós-jogo de Vasco da Gama e Botafogo, né? Derrota patética. Essa é a grande realidade, uma vergonha dentro do estádio Newton Santos. Uma partida que entristece, preocupa, faz com que o torcedor vascaíno tenha dúvidas de tudo aquilo que vinha acontecendo com o Vasco da Gama dentro de campo. Bom desempenho, bons resultados, 4 vitórias consecutivas, passando por grandes adversários como Bahia, Cruzeiro, Fluminense, um futebol bonito e vistoso que foi considerado há 3 rodadas atrás o melhor futebol apresentado no Brasil. Tudo aquilo que vinha acontecendo, depois desses últimos jogos, parece que desmoronou. Parece, mas tá ruim. Não desmoronou, isso é um fato. O Vasco da Gama ele vai voltar a engrenar. Futebol ele é feito de altos e baixos. Você não vê um clube, principalmente no futebol brasileiro, se manter numa linha crescente. Uma hora essa linha vai ter uma queda. Isso é um fato. A gente vê isso no Palmeiras, a gente vê isso no Flamengo, a gente vê isso no Botafogo, a gente vê isso no Cruzeiro, no Bahia. Isso é normal. Só que a melhor coisa é, durante esse momento de queda, a torcida entender, e é difícil falar para o torcedor, depois de uma derrota como hoje, para o torcedor entender o que está acontecendo e o elenco suportar. E saber, acima de tudo, que é só um momento e que vai passar. Mas parece que demora. O Vascaíno ele conseguiu, depois de tanto tempo, voltar a se acostumar com bons resultados. O Vascaíno ele voltou, depois de tanto tempo, começar a voltar a se acostumar com bons jogos, com o futebol bonito. E não foi o que aconteceu, nem contra Botafogo, nem contra São Paulo. Contra São Paulo, o Vasco até criou. Contra São Paulo, o Vasco até teve chances. Contra São Paulo, o Vasco ele saiu com o sentimento de a bola não entrou porque ela não ia entrar. O Vasco criou com o Coutinho, com o Nuno Moreira, jogadas ensaiadas, bola na trave do Ryan. O Vasco criou, o Vasco teve chance contra o São Paulo. Só que esse jogo contra o Botafogo foi fora do normal. Esse jogo contra o Botafogo pode colocar lá na lista do técnico Fernando Diniz, piores jogos da temporada de 2025, esse jogo contra o Botafogo vai estar lá. A atuação do Vasco da Gama hoje contra o Botafogo dentro do estádio Newton Santos foi uma atuação constrangedora. Foi feio o que se viu dentro do Newton Santos hoje. E o Fernando Diniz veio há pouco, em entrevista coletiva, pelo menos falar sobre isso e assumir. O Diniz assumiu a bronca, é isso mesmo, a culpa é minha, eu errei, o Vasco não jogou. Não jogou. Não jogou. E eu coloco muito dessa má atuação do Vasco da Gama na conta de algumas peças. O técnico Fernando Diniz, que nitidamente errou mais uma vez. Só que eu coloco na situação do senhor Pablo Verratti. Amigo, não tem como. Acho que ficou claro. O Verratti é um ídolo, ao meu ver, tá? Não tô falando de ídolo de prateleira Roberto Dinamite. Entenda. A idolatria, ela é feita por prateleiras diferentes. O Nenê, ele é um ídolo. Porque o Nenê, ele fez o Vascaíno ter sentimentos que talvez um Roberto Dinamite não tenha feito por conta de idade. Há um torcedor do Vasco. Torcedor que nasceu em 2000, 2005. Ele tem o Nenê como ídolo porque o Nenê deu a esse torcedor um sentimento de vascainidade. O Nenê aflorou nesse torcedor um sentimento de Vasco. É ídolo. O Verratti é esse jogador. Pro Vascaíno nascido em 2010, 2011, 2012, 2013, 2015, 2005, o Verratti é um ídolo. Por quê? Livrou o Vasco de um rebaixamento, ele levou o Vasco à semifinal da Copa do Brasil do ano passado, ele é hoje o artilheiro do futebol brasileiro. Então o Verratti é um ídolo do Vasco. Não está na prateleira de Roberto, de Juninho, de Pedrinho, de Felipe, passa longe, mas é uma persona grata dentro do clube, no meio da torcida. Só que, amigo, construiu a idolatria, foi bonito que construiu, mas não dá. A partida do Pablo Verratti hoje, amigo, ela foi constrangedora. Constrangedora. E o pior, não foi uma partida constrangedora por erros, mas foi uma partida constrangedora pela falta de participação. Eu gosto de futebol. Tava vendo agora São Paulo e Flamengo e que bom que a mulambada perdeu, empatou.
O Flamengo, ele hoje jogou como centroavante o Gonzalo Plata, cara. O Flamengo ele jogou com uma trinca, salvo engano, de Arrascaeta, Plata e Samuel Lino. Ou um quarteto ofensivo, melhor dizendo, com Carrascal, Arrascaeta, Samuel Lino e Gonzalo Plata. Tu olha para o Palmeiras, você vê uma dupla de atacante de Vitor Roque e Flaco Lopes, com Maurício aberto por um lado, Felipe Anderson aberto pelo outro. Você vê um Cruzeiro com o Caio Jorge no ataque. Você vê um Botafogo hoje com Cris Dias no ataque. É o mais paradão dentre todos esses citados, mas é muito mais intenso que o Verratti. E por que eu estou citando todos esses clubes? Porque eu estou dizendo que hoje, eu citei 3 grandes clubes, Cruzeiro, Palmeiras e Flamengo, que hoje não utilizam mais esse 9 parado. Porque hoje, para você atuar em alto nível no futebol brasileiro, em qualquer futebol, você precisa ter intensidade no seu time. E o Verratti ele não consegue entregar intensidade. O Verratti não consegue entregar absolutamente nada de positivo para o Vasco da Gama, principalmente do técnico Fernando Diniz. Eu estava vendo o jogo do Flamengo e Racing, da semifinal da Libertadores, lá na Argentina. E sabe quem mais eu pensei naquele jogo? No Pablo Verratti. Digo, naquele jogo do Racing e Flamengo, na semifinal de Libertadores, o Verratti ia brincar, porque a quantidade de bola que foi alçada na área foi, assim, absurdo. O Racing deixou de jogar, porque não tinha qualidade para jogar. Então alçou bola na área. O Verratti naquele time, amigo, esquece. Craque. Só que o Verratti no Vasco, técnico Fernando Diniz, que não gosta de alçar a bola na área, gosta de construir, gosta de chegar dentro do gol tocando, o Verratti não é esse jogador. E hoje, novamente, foi constrangedor. 9 passes durante todo o tempo que esteve em campo. Nenhuma finalização. Não me venha falar que para um centroavante sair de campo sem nenhuma finalização é erro da equipe. Tem erro dele também. Que é um jogador que precisa de outros para criar. E aí você olha para o Palmeiras, o Vitor Roque e o Flaco Lopes, eles têm condições de criar uma jogada, partir para cima e finalizar. O Caio Jorge tem, o Gonzalo Plata tem, então o Vasco está errado de manter Verratti no time. E ao meu ver, além do Verratti, o Tietê. A partida que o Tietê fez hoje, amigo, um volante que não desarmou, um volante que não cortou bola, um volante que ganhou apenas uma disputa. Horrível. A atuação do Tietê hoje foi horrível. E com todo o respeito do mundo ao Tietê como pessoa. E ao profissional Tietê. Mas hoje a atuação dele contra o Botafogo foi pavorosa. Foi feia. Deu pena do Tietê hoje em campo. Uma outra rotação, um outro ritmo. Tá fora, assim, de entendimento do que tá acontecendo em campo. Muito mal o Tietê. É melhor botar alguém da base lá, cara. Se não confia no Hugo Moura, se não confia no Matheus Carvalho, se não confia no Thiago Mendes, se não confia no Paulinho Paulo, que eu acho um absurdo também não confiar nesses jogadores, mas se não confia, coloca alguém da base, só que o Tietê tá sem condição. E aí hoje o Diniz vem na coletiva falar que o Matheus França está sendo testado de volante. E aí eu volto a repetir, é mais um erro de planejamento. Porque se você contrata um Thiago Mendes, está testando um jogador que você contratou para ser meio atacante como volante, é que nitidamente seu volante não está conseguindo entregar. Então assim, cara, tenso, complicado, uma atuação ruim, um resultado que preocupa, mas agora é juntar os cacos e pensar aí no jogo contra o Juventude sábado, a obrigação vencer dentro de São Januário, para sonhar ainda com essa vaga na Libertadores que está a cada dia que passa mais distante. Show? Amigo, eu fico por aqui, um pós-jogo rapidinho para você na noite dessa quarta-feira, 7 horas dessa quinta eu tô de volta, então te peço aí o seu like, o seu joinha, o seu gostei, que é de suma importância para o crescimento e a divulgação do nosso canal. Vamos que vamos, curta, compartilhe, se inscreva e como eu sempre falo aqui, saudações vascaínas!